Neste vídeo vamos falar sobre pensar. Vamos desconstruir primeiro o que é o processo de pensar, para que é que nós o utilizamos e se o fazemos ou não. Não é? Parece simples, parece que qualquer pessoa pode pensar. Mas se nós falarmos com as pessoas sentem hoje em dia que têm muitos vazios na cabeça, que perdem muito tempo a pensar em determinadas coisas, que o pensamento em si é sempre muito negativo, por isso, quanto mais pensam, mais negativas ficam. Por isso, as pessoas hoje em dia preferem não pensar, adiar, procrastinar, entrar em negação. E isto é um grande problema, não é? Muitos dos vossos problemas foi porque não pensaram antes para os prevenir ou, quando foram confrontados com os problemas, para os gerir ou para os resolver. Não é? Por isso, o vídeo hoje vamos falar sobre o pensar em si. Para que é que serve, o que é que devíamos fazer e o que é que não estamos a fazer. Não é? Ora, pensar em si, desconstruído, é refletir, não é? É raciocinar, é planear e organizar. Pensar deveria ser isso tudo. Refletir sobre o que aconteceu, o que é que correu bem, o que é que correu mal e que aprendizagens é que devemos tirar dos erros para criarmos novas regras para não repetirmos. Ora, isto as pessoas não fazem, porque as pessoas andam sempre em vidas de mais do mesmo e a repetir sempre os mesmos padrões de erro, não é? Por isso, pouco as pessoas refletem. Depois, raciocinar. Raciocinar é nós pensarmos em algo e juntarmos também o que é que as outras pessoas pensam sobre isto. Por isso, temos curiosidade de irmos saber, não é? Que tipo de pensamento existe sobre o que nós estamos a pensar. Hoje as pessoas não têm tempo para isto. As pessoas deixaram de ter o hábito, por exemplo, de ler sobre pensamentos de outras pessoas, não é? Hoje em dia andamos muito nas redes sociais e na comunicação social, que é muito rapidez, é muito pensar self-service, é muito pensar rápido, é muito pensar sem prevenção. Andamos mais especializados nas consequências do que na prevenção. Por isso, fazemos sem pensar e depois andamos a gerir os erros ou as consequências de não termos pensado. Por isso, pouco raciocínio. Pouco planeamos. As pessoas hoje em dia pensam, andam muito com a cabeça no ar a pensar no futuro, no que podia ser, no que podiam ter, no que podiam conseguir, como seriam se fosse tudo diferente. Ora, as pessoas não pensam no presente e pouco aprenderam com o passado. Por isso, refugiam-se a pensar no futuro, que é algo que não existe, algo que ainda não foi vivido. É tal idealização. Ora, quem idealiza pouco pensa. Não é? Por isso temos que ter muita atenção a isto, que nós temos que viver o dia-a-dia. Porque se não vivemos o dia-a-dia, andamos a pensar vidas que não são nossas, que são aquelas que nós queremos que sejam no futuro, mas que ainda, ou não estamos a fazer nada para que isso aconteça. Não é? E organizar. O pensamento tem que organizar. Se nós não pensarmos para organizar, a nossa vida parece mais do mesmo ou parece que se repete em termos de erros ou de azares, não é? Anda muito na verbalização das pessoas hoje em dia, que azar que eu tenho, não tenho sorte nenhuma. A nossa verbalização anda muito negativa. Logo, os pensares são muito influenciados pelos que nós dizemos, não é? Eu às vezes ponho posts nas redes sociais a dizer que as pessoas têm que parar de dizer mal delas. São as próprias pessoas que verbalizam mal delas. Eu não consigo, que estúpido, não devia ter feito isto, não vou conseguir. Ora, o nosso cérebro, o nosso inconsciente está a aprender com tudo isto, está a aprender negativamente. Por isso é que as autoestimas baixam e os amores próprios andam aí pela rua da amargura. As pessoas andam, parece que sucesso é amar os outros. Não é? Não, sucesso é amarmos a nós próprios, porque se nós nos amarmos a nós próprios, atraímos os outros. Se não nos amarmos a nós, andamos atrás dos outros, à procura da pertença ou tolerar e permitir coisas que não devíamos permitir, não é? Pouco pensamos, porque pensar não é andar a pensar muito na mesma coisa. Há pessoas que estão horas e horas e horas, não dormem, eu não consigo parar de pensar ora, isto não é um pensamento. Isto é o evitar pensar, não é? Pensar sempre na mesma coisa também não é bom. Há pessoas que focam num problema. Eu costumo dizer que as pessoas andam muito afuniladas nos problemas. O funil que tem uma parte muito estreitinha e uma parte larga, e as pessoas andam muito com a parte larga virada para elas e a parte estreitinha viradas para os problemas. Quando deveriam andar com o funil virado ao contrário, a parte pequenina para nós e a parte mais larga para o problema. Ora, nós vemos o problema, mas vemos tudo o resto, porque a nossa vida é mais do que um problema. E por isso as pessoas, se andarem sempre a pensar na mesma coisa, não estão a pensar, não é?
Depois, o nosso pensamento hoje em dia é muito condicionado. Há muitas pessoas à nossa volta que nos condicionam, por isso nós não pensamos. Pensamos condicionados com o que os outros esperam de nós, ou querem de nós, ou nos obrigam, ou exigem de nós, não é? Sejam pais, sejam mães, sejam filhos, parceiros ou parceiras. Nós andamos condicionados em tudo, inclusive nas redes sociais e nas notícias. Basta ver que as pessoas hoje em dia quase não decidem nada. Até mesmo para votar nas eleições, metade fica em casa, não é? As pessoas preferem não pensar para não terem que decidir. Ora, não decidindo, anda alguém a decidir e a pensar por elas, não é? Por isso a pergunta que eu faço é: quantos dos vossos pensamentos são pensamentos de outras pessoas? Que vocês têm que pensar como as outras pessoas para serem aceitos, para serem bem vistos, né? Para não serem excluídos, rejeitados, abandonados. As pessoas hoje em dia quase que deixam de pensar para não serem abandonados, para não viverem a solidão. Isto é muito mau, não é? Pensar é encontrar soluções, é prevenir, pensar é aprender com os erros e pensar é também resolver as coisas. Se nós resolvemos as nossas coisas, não temos que pensar muito, porque pouco temos para pensar. Está resolvido, não é? Vamos depois ter a curiosidade de aprender para pensarmos outras coisas. Hoje em dia temos que ter muita atenção de que as pessoas, se não pensarem, alguém anda a pensar por elas. Ou andam a seguir os pensamentos das outras pessoas, a serem influenciadas. Por isso é que, nas novas gerações, os youtubers e os influencers têm grande... ocupam muito espaço na vida das novas gerações. Porque as novas gerações já não pensam. Por isso tem alguém que pense por elas. Se for asneira, andam a pensar asneiras. Se for coisas erradas, andam a pensar coisas erradas, não é? Porque hoje em dia, se nós vimos nas redes sociais e vimos a maior parte dos influencers, que são estas novas profissões de pessoas que defendem ideias, pensamentos, produtos ou modos de vida, estas pessoas não têm vivências nenhumas, estas pessoas não viveram nada. Elas estão a falar de cor, não é? Só que, no mínimo, falam, no mínimo pensam. Ora, elas pensam o suficiente para influenciar as outras pessoas que não pensam. Ora, isto é muito mau. Para já não falarmos nas religiões, sejam elas quais forem, que as pessoas abdicaram de pensar para terem um pensamento em comum. É só aquilo e é só aquilo que defendem, não é? Independentemente das religiões, não é? Sem pensar, nós somos usados pelas outras pessoas. Por isso, na prática, a pergunta que eu faço é: se vocês não pensam, quem é que anda a pensar por vocês ou quem é que anda a contaminar os vossos pensamentos? Pensem lá nisto.